Olá, você está começando aqui mais um Agenda Cast especial hoje, um episódio com a Coach, com a Vanguard. Ué, Coach, Vanguard? É que tudo começou com a Vanguard, uma loja de referência em Castro. E essa referência toda fez com que Castro hoje contasse com essa loja realmente muito importante. Coach, essa marca que é um diferencial, com certeza, no universo da moda. Bom, falando em referencial, eu estou com dois referenciais, não só em moda, mas em empreendedorismo também. O casal, a dupla, trabalhar em dupla é muito mais fácil, né? Agradecer aqui, Thaís, Fernanda, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso podcast para contar um pouquinho essa história de vocês dois aí dentro desse empreendedorismo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, da história das nossas lojas. E o Renan que começou tudo isso, né? Também aproveitou para vir hoje aqui. Ô, Renan, você veio aqui, só para ficar bem claro, você veio aqui espontaneamente ou pressionaram você aí, Renan? Eu acho que, bom, primeiramente, olá a todos, né? Acho que não, acho que é uma questão assim de que algumas coisas devem ser, né, registradas, né? E eu realmente não sou a pessoa da comunicação da loja. Mas você foi muito importante hoje aqui, a gente tinha convidado você de uma maneira muito especial, porque essa trajetória toda, né, a gente sabe da importância, né, quando se trabalha junto. E vocês dois têm uma história que começou com a Vanguard lá em 2017, é isso? Tá bom. 2017. Deixa eu começar com você, Thaís. 2017, Castro ganhou a Vanguard, hoje também tem Coach. Como é que foi esse começo lá da Vanguard? Então, Regis, na verdade, quem começou tudo isso foi o Renan. Eu entrei na Vanguard em 2019, então já tinha 2 anos. Mas a Vanguard surgiu aí de um sonho dele e do primo dele. Acho que ele vai poder contar melhor um pouquinho disso, né, Renan? Isso. Então, o que acontece? É que a Thaís, ela aparece demais, é a pessoa que comunica. É a cara da loja, né? Exatamente, as pessoas pensam, é legal um podcast para saber como é que tudo começou. Vamos lá. Então, na verdade, o projeto da Vanguard foi uma busca por alguma coisa que, né, realmente trouxesse ali uma oportunidade de renda para mim e para o meu primo na época, que era sócio, né? Nós tínhamos um imóvel disponível, né? Até esse primo meu ali, o Bruno, né? Mandar um abraço pro Bruno. Eles eram proprietários da Flora Maeda. Tinha um imóvel anexo que estava disponível e a gente, né, pesquisou o que a gente poderia estar fazendo ali para aproveitar aquele imóvel ali, né, numa região comercial, né? Projetamos várias ideias, mas daí optamos por roupa dentro de um segmento que hoje a gente não tem nada a ver com esse segmento mais, mas no começo era mais voltado para moda jovem, streetwear, né? Entrava um pouquinho na questão do skatista, do jogador de futebol, do jovem da academia. Eu lembro que tinha essa cara mesmo a loja. Que a gente identificou que no começo não tinha muito esse produto disponível em Castro, né? Características da cidade, né? Perfeito. E daí na sequência teve toda uma evolução, uma experimentação de marcas, né, até chegar onde a gente chegou hoje, né? Mas no começo realmente foi a oportunidade de ter o imóvel comercial, né, e tá tentando descobrir alguma maneira ali de empreender. Acho que eu sempre tive essa ideia de empreender, né? Mas realmente quando você começa a fazer alguma coisa, esse mundo se expande bastante, né? Então é uma coisa que eu me apaixonei. Literalmente. por empreender. Hoje eu me vejo assim, eu tenho que me segurar para não estar abrindo um negócio novo, né? A Thaís me segura bastante. É um entusiasta do empreendimento, é isso? Mas eu vejo uma coisa, eu tô querendo abrir um negócio. Mas não tem, assim, se o empreendedor, ele não for alguém entusiasmado, apaixonado, não vai dar certo. Porque às vezes as pessoas, elas fazem assim, Thaís, elas vão iniciar um negócio, vamos ver o que dá. Não é ver o que dá. Perfeito. O empreendedor, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer por meios, isso aqui vai crescer. Essa é a visão certa do empreendedor, não é verdade? Perfeito, concordo plenamente. Aprendi isso muito ao longo da trajetória também, mas acredito que a maior característica é fazer qualquer tipo de negócio dar certo. E quando é que entrou, começou com você, obviamente, lá a Vanguard, quando é que entrou a Thaís nisso tudo? Você continuou contando essa parte, vamos lá. Na verdade, assim, a Thaís entrou no processo ali pelo nosso relacionamento, né? Nós nos conhecemos ali em 2018, no meio de 2018. E assim, eu sempre fui mais a pessoa por trás da administração da loja, né? Eu nunca tive muito essa proximidade com a questão do negócio em si, que é a moda, né?
Sempre foi uma parte que quando eu abri com o meu sócio no começo era ele que direcionava, mas a gente sentiu falta de ter alguma pessoa mais focada nisso, e daí eu conheci a Thaís, e ela já tinha toda a bagagem que precisava ali, né? Mulher e moda é algo que praticamente nasce junto, né? E fui colocando, introduzindo ela para dentro da loja, falando, ó, eu quero tua opinião aqui, compra isso aqui, não compra isso aqui, como é que fazemos aqui? Daí ela foi indo, a gente falou, vitrine, monta a vitrine para nós aí do jeito que acha que fica bonito, né? E Regis, não tem comparação, né? O público feminino é o que movimenta a moda, né? E esse público se identificou muito com você, Thaís. O que acontece? Falando com um pouquinho de comunicação, não existe nenhum negócio no mundo que prospere, que vá bem, que aconteça, que se instaure numa cidade, se ele não tiver uma comunicação frequente. Mas não é qualquer comunicação, porque quando você coloca uma cara, um rosto, você traz pessoalidade à marca. E o que acontece? Começou com a Vanguard, começou com uma logomarca, começou uma marca importante em Castro, mas as coisas começaram a acontecer de verdade quando a sua, né, expressão, ou seja, a sua marca pessoal se juntou à marca da loja. Concorda que isso realmente faz diferença no negócio? Olha, concordo bastante com isso que você falou. E, né, ao longo dos anos nós fomos entendendo isso. E em 2019 a gente mudou, né, Renan? E a gente começou a mudar a loja. A nossa mudança de endereço já trouxe ali uma mudança no perfil da loja e eu já comecei a entrar de vez, como o Renan disse, até então eu fazia uma coisa ou outra. E daí veio a pandemia, a gente passou por um momento difícil, acho que todo mundo, né, em geral. E a gente resolveu, depois da pandemia, realmente reformular a loja. E foi quando eu realmente trouxe a minha cara pra loja. Isso que você falou é personalidade mesmo, né? E as pessoas se identificam muito com isso. Com o meu gosto, até em relação a... Às vezes a gente vai pra showroom fazer compras e eu levo algumas pessoas da minha equipe pra ajudar. E elas falam, olha, tem que ser você pra escolher mesmo as peças. Porque quando você escolhe, as clientes gostam, sabe? Elas se identificam mesmo com até o meu gosto, assim. Bom, e aí ficou mais fácil digerir tudo também, né, Renan? Com certeza. Poxa vida, aí você pode se concentrar de verdade na administração. Com certeza, eu acho que foi uma questão muito... acho que de evolução mesmo no processo, né? Claro que não sendo a Thaís, eventualmente teria que ter entrado uma pessoa só para essa função, né? Não tem como misturar as duas coisas. Mas me abriu possibilidades para estar, né, atacando outras áreas da parte administrativa mesmo, que ajuda a encorpar a empresa como um todo, né? Se a gente divide muito a nossa visão, o nosso foco, tende a não conseguir concluir nada. Ô, Thaís, mas veja bem, hoje eu estive, inclusive, quero parabenizar, Castro conta com uma coach exclusiva, só de Castro. Bom, você vai ver nos cortes imagens da coach aqui em Castro. E você tem um casal por trás disso, que é justamente aqui, né, esse empreendedorismo todo do Renan, que está com a gente aqui, também da Thaís. Thaís, como é que foi essa fidelização, essa conquista, essa ampliação desses clientes ao longo dos anos? Porque mais do que uma loja física, a gente falava aquele dia na loja, loja física é muito importante, Castro tem coach agora, mas também eu sei que o trabalho nas redes sociais, esse trabalho paralelo, não é fundamental, não tem como não ter. Com certeza, sim. Nós focamos bastante nesse trabalho, até para buscar, né, o pessoal da região em si, eles conhecerem a nossa loja. Mas essa fidelização de clientes, ela foi acontecendo... Foi natural, né? Foi natural, exatamente. O cliente viu uma vez, achou que gostava, teve atendimento que não esperava, né? Muito além daquilo. Gerou valor, gerou conexão. A comunicação bateu, pronto, esse é o cliente para sempre. É um combo, né? É o atendimento, é a estrutura da loja. A gente sempre busca trazer essa estrutura para que o cliente se sinta à vontade na loja. Bonita a loja, hein? É linda, né? Gold Castro surpreendeu, né? Surpreendeu. Espaço realmente moderno, elegante, tudo muito bem colocado no lugar. A inauguração de vocês, sensacional. Tinha até DJ lá, né? Realmente fantástico. Pela inauguração a gente percebe o que vem por aí. E foi só o primeiro dia.
Sim, com certeza. Nós sempre estamos focados em fazer ações e eventos, mas assim, é realmente para os nossos clientes, para o público em geral. A gente tem muito esse carinho pelo pessoal ter comprado a nossa marca, ter estado conosco, né, desde o lançamento, desde quando a gente vendia, trabalhava com a Coach lá na Vanguard. Nós temos esses clientes que são fiéis e foram conosco até a Coach. Ó, e durante essa nossa conversa, pode abrir a câmera geral um pouquinho agora, Lua? Durante essa nossa conversa, a gente está colocando aqui algumas imagens, né, que vocês selecionaram, mostrando um pouquinho essa história de empreendedorismo que começou lá com a Vanguard e hoje segue com a Vanguard, mas também com a Coach. Bom, a responsabilidade aumenta, a correria aumenta. Como é que é gerir tudo nesse momento? Você já percebeu a diferença? Ficou mais difícil agora, Renan? Eu acho que não ficou mais difícil, porém a responsabilidade aumentou. O que acontece é que a gente tinha uma forma de trabalho com a Vanguard e que ela só se estendeu à Coach, né? Uhum. Então, o procedimento do dia a dia é o mesmo, mas quando você tem uma empresa nova, você tem mais colaboradores e a tua responsabilidade, naturalmente, ela aumenta, né? E nesse sentido, sim, fica tudo muito mais elevado, o risco, né? Mas a gente estava falando também aquele dia com vocês, que hoje, claro, a gente está falando de Castro, né? A Coach, Castro, a Vanguard, mas hoje vocês... Geralmente existe aquela imagem. O que eu não encontro em Castro, eu vou encontrar em outras cidades. E vocês reverteram esse fluxo. Perfeito. Hoje tem pessoas de grandes cidades aqui da nossa região, Ponta Grossa, por exemplo, que vêm justamente comprar em Castro por conta desse empreendedorismo de vocês, Fernanda. Sim, eu fico assim, impressionada que o pessoal não confia em Castro, né? Gente, Castro tem um potencial gigante. Vocês mostraram isso. Nós mostramos isso, trazemos grandes marcas, tanto na Vanguard, nós temos New Balance, nós temos Fórum, temos Farm, Animale, grandes marcas do nosso mercado nacional aqui em Castro. Uhum. E a Coach, é claro que é uma loja padrão, então a mesma loja que vocês têm aqui em Castro, vocês vão ver lá em Curitiba, vocês vão ver em outras cidades ainda maiores. É a mesma loja. E, inclusive, a gente até brinca, nossa loja ainda é um pouco maior, às vezes, do que uma loja de shopping. Por isso que você traz, né, essas referências para cá. Então, o pessoal, eles têm que acreditar em Castro mesmo, né? A gente fica muito feliz que nós temos essa clientela e que nós podemos representar isso, a força também da nossa cidade. Olha, mas trabalhar com uma marca do tamanho da Coach traz alguns desafios. A vanguarda é de vocês, decidir, fazer, Sim. mudar, contratar, tranquilo. Mas uma marca como a Coach, ela tem um padrão próprio a se seguir. Sim. Como é que foi isso? Olha, confesso que pra mim foi um pouco desafiador no começo. Eu sempre falei isso pro Renan, porque eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mandona, eu até brinco, né? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Não, mas peraí. foi... Vamos falar o quê? É muito mandona, Renan? Como é que é? Eu acho que ela é bem decidida naquilo que ela quer. Então, viu? se desvia um pouco... Já vi que manda, porque foi decidida. Mas tá bom. Mas foi um grande aprendizado pra mim, sabe? E eu digo que a Coach, ela trouxe padrões, né? Você tá na franquia porque deu certo. Trouxe padrões que a gente consegue usar até mesmo na Vanguard, sabe? Estender. Então, além da gente poder trabalhar, né, com essa marca que a gente ama, a gente também pode aprender muito, mas muito mesmo com tudo isso, com todo esse processo por trás. E uma história de empreendedorismo de vocês, desde 2017, ela traz também histórias que realmente aconteceram. Histórias boas, histórias divertidas, histórias de superação, porque quem está olhando hoje, vocês pensam, tranquilo, sempre foi assim. E existe um bastidor do empreendedorismo que é bastante duro às vezes. Existem aqueles dias que você pensa, poxa vida, será que é isso? Passou por isso, Renan? Não, bastante. Cansei de sair da loja meia-noite, 11 horas. Tinha até a Vanguard ali, para quem não conhece, ela fica próxima ao Dudu ali, né? Lanches Dudu ali. Então, a gente encostava a porta às 7 horas, ficava os motoboys ali na frente, né? E tinha dia que os motoboys brincavam, falavam, se vocês não ficarem ricos, não tem quem consiga, porque a gente ia embora depois deles, né? E o horário deles era até 11 horas, meia-noite, né? Então, realmente, né? E fora as inúmeras questões aí do empreendedorismo mesmo, né? Que situações fiscais, né? Questão de capital de giro, coisas que, né, no dia a dia mesmo acontece, mas muita dedicação para poder superar todas elas, e acho que a maior de todas, a pandemia, né?
A pandemia, vocês passaram pela pandemia. Logo Nossa, que a Não, gente nós mudou. pela pandemia. Logo que a gente mudou de endereço. ali foi a história, ali foi o ponto mais difícil. Quando estourou tudo aquilo, o que vocês pensaram? Porque, primeira coisa, empresas fechadas, Sim. né? Vocês com uma marca nova, né? Poxa vida, se você tem clientes consolidados, ainda você pode imaginar, poxa, eu posso passar por isso. Uma marca nova passar pela pandemia, não foi muito mais desafiador? Ah, foi muito desafiador. Na verdade, a primeira coisa que se passou na mente foi desespero, né? Porque a mídia social não era algo tão realidade antes da pandemia, assim, para nós em Castro. Dependíamos muito da loja aberta e das pessoas entrando na loja, né? E vejo também que foi graças à pandemia que a gente começou a dar mais importância né, às mídias sociais ali, tudo, né? Para aparecer mais para o cliente. Mas naquele momento a gente não tinha estrutura para isso, não tinha o pensamento para isso, nem o know-how para fazer essa mídia acontecer do dia Mas para noite, né? foi ali que todo mundo acabou realmente se intensificando nas redes sociais. E para vocês fazer isso, a Thaís estava lá já não? Já tava. Tava Então- sim, passei junto. Na verdade, a pandemia foi o ponto de virada. Que como vocês tiveram que Eu- trabalhar mais com as redes sociais, entrou justamente nesse momento aí. Eu Foi tenho que ali? mencionar isso. A pandemia para nós foi o ponto de virada, porque Foi, até né? então, nós, como o Renan comentou, nós tínhamos outro perfil, nós comprávamos roupa lá em São Paulo, era totalmente diferente do que é hoje. E foi na pandemia que nós vimos essa dificuldade de ir comprar roupa, porque São Paulo tava tudo fechado, você não conseguia viajar, né? Nossa, é difícil. Então foi quando foi a oportunidade de comprar com representantes. Nós começamos ali com pequenas marcas e começamos a receber um outro público. Porque quando você começa a trabalhar com marcas, você vai mudando o público que vai até a sua loja, Certo. né? E depois da pandemia em si, que a gente realmente parou e falou, não, vamos focar agora nesse público, nesse tipo de produto e nessas marcas. E foi logo após a pandemia também que nós tivemos a oportunidade, então, de trabalhar com a Coach. Foi a nossa primeira grande marca. E depois da Coach que vieram Farm, Animale, as marcas que a gente trabalha hoje. Mas a varejo, primeira né? marca foi a Coach. Então, a gente fica muito feliz. Foi em 2021 que nós começamos a trabalhar com a Coach, bem na coleção do Primavera. E em 2024, na coleção do Primavera, inauguramos a loja. Eu quero falar sobre a decisão de trabalhar com a Coach. Existem várias lojas, departamento, várias marcas importantes que você pode trazer e empreender numa cidade. Por que a Coach? Quem vai falar? Por que a Coach, hein, Renan? Eu acho que tudo aconteceu de uma maneira muito natural, né? Quando a gente estabeleceu a loja, seguindo esse pensamento de vamos trabalhar com marcas, com representantes, ter uma previsibilidade um pouco maior, que essas marcas ajudam a gente a ter infinitamente maior do que você ir lá para São Paulo, trazer as roupas e vender. Traz um peso para a marca, né? Tem uma consistência, a coleção Isso. vem montada de uma maneira lógica, de uma maneira fácil de encaixar uma peça com outra, então muda totalmente a visão. Mas o que acontece é que, na verdade, o mundo ele tá sempre se mexendo. O mundo está sempre em ebulição. Exatamente. Então, assim, uma mistura da gente ir atrás até o momento, do representante da marca querer abrir novas cidades. Então, e como isso converge no mesmo momento ali, acabou dando certo, né? Não foi só nós que fomos atrás, né? Tem muita prospecção nessas marcas. Elas procuram parceiros nas cidades novas, elas tentam abrir. E, né, você estando no lugar certo, no momento certo, com uma loja que esteticamente é onde eles querem ter o teu produto, né? Porque isso é muito diferente, né? A gente tentou abrir várias marcas no começo e eles pedem foto da loja, querem saber se o produto deles é o produto que vai ficar bem exposto na loja. É difícil ser aprovado por uma grande marca também, é isso que você está falando? Eu acho que a marca hoje ela pode escolher onde ela quer estar. Ela pode escolher onde ela quer estar. Ainda mais uma marca do tamanho da Coach, né? Exatamente. Hoje são quantas lojas, Coach? Hoje a rede toda Eu não vou saber dizer, mas acho que passa de 200 lojas, né? Sim, Passa de 200 lojas. aqui no Brasil. Aqui no Brasil. o E tem nosso- fora também. Sim. O nosso modelo de franquia se chama Special, que são as franquias para cidades menores, né, de interior. E aí tem o modelo de franquia de shopping. De Special, se eu não estou enganada, são 140 e alguma coisa, 143, eu acho, no país. Alguma coisa assim. Essa questão que geralmente as pessoas estão habituadas. Eu quero encontrar uma grande marca. Qual que é o primeiro? Vou no shopping, né? Sim. Mas os diferenciais de comprar numa loja são muitos, né? Muitos. Nós temos aqui, vou dar um grande diferencial que as nossas clientes adoram, que são as bags condicionais. Que bag é condicional? É uma mala
que nós preparamos com, né, de acordo com o perfil da cliente, com o gosto dela, nós separamos as peças ali que ela vai gostar, né, para ela provar em casa. Então, A coach também tem esse sim, diferencial. Vocês vão até a cliente, é isso? vamos até a cliente. Então, às vezes a gente faz a bag, deixa lá a cliente passa a Legal. pegar, ou às vezes a gente entrega até a casa dela. E agora nós começamos a ter um trabalho de levar as bags condicionais até outras cidades. Então a gente vai para Ponta Grossa, tem dia certo para ir para Ponta Grossa. Essa bag, esse conjunto de sugestões para cliente de roupas e tudo Isso. mais, né? Ele fica quanto tempo na casa do cliente? Como é que funciona essa lógica? Em geral, a gente dá 48 horas ali pro cliente. Geralmente elas são mais decididas, em 24 horas elas entregam a bag ali já, com o que elas gostaram. Às vezes elas pegam outra pra completar ali looks, né? Às vezes já finaliza aquela bag. Mas é um grande diferencial e elas gostam, porque elas têm a oportunidade de provar as roupas no conforto da cara delas, né? E pra mulher, isso é um Mulher é grande mais diferencial. decidida para escolher, porque você dá muitas sugestões lá, Sim. né? Quando você, nos seus vídeos e tudo mais. Mas a mulher é mais decidida para escolher a roupa do que o homem? Ah, eu acho que não. Mas ela é tão decidida que ela escolhe a roupa do homem. Ah, também, eu né? ia entrar nesse assunto agora! Eu achei que era só lá em casa. Não. Só lá que acontecia isso. Não, elas opinam, as clientes vão na loja, compram roupa dos maridos, assim, o comportamento geral do homem, ele não vai na loja provar roupa. Se uma cliente de Castro ou da região quiser receber uma bag da Coach para poder, enfim, mostrar em casa, decidir com o marido e tudo mais, vocês levam, 48 horas, fica lá essa bag certinho e ela pode dizer o que ela quer nessa bag, evidentemente. Sim. Olha, eu quero roupa pro meu marido, para mim. Sim, com Como é certeza. que é essa orientação para montar essa bag? Sim. Em geral, a gente também dá uma pesquisada ali sobre o perfil da cliente, se ela é casada, se ela tem filhos, né? Porque aí a gente aproveita já Uma pra anamnese, completar. praticamente. Exatamente. Fazendo uma anamnese. Perfeito. A gente já completa essa bag. Então, geralmente, a gente já aproveita e manda o masculino ali junto pra ela mostrar pro marido, pros filhos. E tem funcionado bastante essa estratégia. O homem tem preguiça de escolher roupa. Tem, eu acho que de entrar numa loja já gera alguma ansiedade em É, vários homens já. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Porque realmente ele fica. Que é rapidez. De repente você chega em casa, tá tudo pronto ali. Sabe? A mulher geralmente tem bom gosto, porque ela escolheu um bom cara pra casar, não é isso? Geralmente é isso que acontece. Se escolheu, ela vai escolher uma boa Ela roupa pra mim? escolhe Não é tudo. isso? Perfeito. Não, mas que legal. Ela- Mas enfim, a gente tá falando sobre a história de empreendedorismo de vocês. E antes disso, é um podcast, a gente tá bem à vontade. E antes da Vanguard, antes da Coach agora, eu vou começar com você, Thaís. O que você fazia antes? Então, antes eu tava meio perdida. Eu saí do ensino médio. Eu falo que o ensino médio é uma pressão, né? E na época eu queria muito cursar a graduação de Direito. Não passei. Foi a minha primeira grande decepção. Não passei no curso que eu queria. E acabei indo cursar Letras. Lá em Guarapuava. Fui cursar Letras. Mas eu gosto muito do curso. Eu sempre tive, assim, uma grande paixão por literatura, língua portuguesa. Mas eu não tenho o dom pra trabalhar com educação. Nunca tive esse dom. Então eu terminei a graduação de Letras, voltei pra... Na verdade, Carambeí. você tem, porque dá pra imaginar você né? Dá pra imaginar tranquilamente, não é isso? Perfeito. As pessoas não sabem, mas eu, por exemplo, lá no ensino médio, hoje ensino médio, antigamente era o segundo grau, Aham. eu fiz magistério. Você fez Eu seria um baita professor de uma escola primária, mas Didática não faltaria. com tranquilidade. Comunicação não faltaria. Não, jamais. Então, veja só, são profissões paralelas. É a vida paralela que cada um pode ter, não é? Exatamente. Então eu terminei Letras, voltei pra Legal. Carambeí, né? Que eu sou do Carambeí. E logo conheci o Renan. E depois eu ainda cursei nutrição. Depois ainda, antes de eu efetivamente que ela me tornar pode fugir, sócia né? da Vanguard, Tem eu que cursei fugir. nutrição. E depois durante, né, o curso de nutrição, eu me tornei sócia da Vanguard. E aí veio também a oportunidade de trabalhar com a Coach, né? Ter a franquia. E eu me dediquei Que legal. essa área, né? O Renan, ela fez pedagogia e aí hoje está ao seu lado, na Vanguard e também na Coach. E você? O que você fazia antes? Eu sou da área contrária, né? Eu sou de exatas. Na verdade, assim, minha família sempre teve atuando na área de agronegócio, né? E durante a escolha da profissão, fui avaliando várias situações e decidi que ia fazer engenharia civil. Mas sempre tive a ideia de que eu ia conduzir o meu próprio negócio, né?
Claro que eu já trabalhei, né, em outras construtoras, aquele período que está na faculdade, no estágio, né? O famoso trabalho de dia, estuda à noite, né? Ah, quem não fez isso? Quem não? Quem nunca? Pois é. E daí eu acho que eu trabalhei muito na área de engenharia financeira, na época na Prestes, ali na construtora, né? Isso me deu um embasamento muito legal, assim, para essa parte de gestão, né? Você saber lidar com os números, os números financeiros, né? Que não são só os números normais, né? Taxa de juros e, né, coisas do tipo. Cara de exatas. Então me embasou bem para A resposta dele, né? Cara, você sentava numa sala de aula, você sentava onde? Eu era do fundão. Eu era do Não fundão. faz sentido. Não combina, Eu né? era do fundão. Eu era do fundão. Não, Eu sim. mas tinha um professor que falava pro pessoal da frente lá, olha para esse pessoal do fundão aí, ó, que vocês vão ser vocês vão ser concursados, vocês vão ser, vão se formar, mas a chance deles lá de trás serem patrão de você vai ser muito grande. Poxa vida. A turma do... Fica atento à turma do fundão. A turma do fundão surpreende. Geralmente é uma turma criativa, ousada. Exatamente. Você já senta no fundão porque você é ousado, né? Eu já Exatamente. tinha um monte de piadinha, já tinha um monte de tirada e tudo mais, e fala, e daqui a pouco a pessoa... são características gerais, né? Exatamente. Eu conheço muita gente do fundão e que realmente... E principalmente foram para o empreendedorismo, muitos deles, Muitos né? deles. Uhum. O empreendedorismo, ele traz as suas responsabilidades, mas ele é libertador? Eu acho que se você analisar aquilo que um CLT, por exemplo, mais almeja, o empreendedorismo te dá. Mas aquilo que o empreendedor mais almeja, talvez a CLT te dê. Que é a estabilidade, é saber como é que vai ser amanhã, né? Decisões, né? Eu vi um vídeo esses dias até que me trouxe uma reflexão muito grande, né? Quando você escolhe uma vida, né? Quando você escolhe uma linha profissional, você está abrindo mão de todas as outras, né? E você tem que tomar muito cuidado para você não comparar aquilo que você tem de pior na sua vida, que você escolheu, com aquilo de melhor que tem na outra vida, porque é uma comparação injusta, né? Então, assim, eu sei que hoje eu escolhi ter essa responsabilidade em troca desse... Queira ou não queira, eu posso hoje, quarta-feira, ir viajar e voltar na outra segunda. Eu posso fazer isso, coisa que eu não poderia fazer se fosse CLT, né? Mas, em compensação, a responsabilidade minha é absurda para cumprir com aquilo que eu me propus a fazer, né? Com os colaboradores que eu tenho, assim, tem 3 regras que eu não posso esquecer, né? A primeira é pagar o fornecedor, a segunda é pagar o funcionário, e a terceira é não esquecer das 2 primeiras, né? Porque o empreendedorismo vive para fazer essa roda girar, né? Então, se eu olhar e falar assim, nossa, minha estabilidade caía bem, talvez em alguns meses caía bem. Mas acho que no perfil de vida que eu tracei para mim, eu não consigo ver de outra forma hoje. Eu não consigo me ver de outra forma, né? Eu tenho que perguntar para você, Thaís. Você se veria fazendo outra coisa hoje? Não, hoje não. Realmente me encontrei nisso que eu faço e vou também invadir a pergunta que você fez para o Renan. Exatamente. Eu acho que é libertador, sim. Eu acho que a independência financeira é libertadora. É você trabalhar com aquilo que você gosta. É claro que nós temos muitas responsabilidades, como o Renan falou, mas não tem, sabe... Você trabalhar com o que você ama é a melhor coisa do mundo. Acho que isso que é o principal, né? Empreender te possibilita trabalhar com aquilo que você quer trabalhar. Exatamente. É desafiador, exige muita dedicação, não dá pra ver aqui e falar que é fácil, porque não é. Tem dias que é mil maravilhas, mas tem dias também que você quer desistir de tudo, que é muito difícil. Mas é maravilhoso, vale a pena, é compensatório. Muito bem, trabalhar junto. A gente tá falando dos desafios, né, de maneira mais individual, mas trabalhar junto é difícil para vocês dois, não? Como é que é? Ou todo dia é tranquilo? Não, é bem... Admite aí, vai lá, todo dia é tranquilo ou não? Vou te falar que é bem natural, porque assim, eu tenho completa consciência do que eu entendo de moda. Os papéis são bem distintos. Exatamente. Para trabalhar junto tem que estar... Os papéis têm que estar bem distintos, eu acho que é por né? isso que dá certo. Eu acho que sim. Exatamente. Um atua ali onde o outro precisa do apoio, né? Então eu atuo na parte administrativa. Daí um não precisa atropelar o outro. Ninguém se Exatamente. sente atropelado porque realmente, poxa, essa é a minha função, essa é a sua, Claro né? que existem os questionamentos, porque eu preciso entender o que está passando na mente dela,
né? Então, nesse ponto existe o questionamento. Por que estamos fazendo desse jeito, né? Por que a decisão foi essa? Mas aí que está outra Financeiramente questão. também. Porque o que nunca pode acontecer é a falta de diálogo em torno dessas decisões, Perfeito. né? Porque as visões diferentes, né, nesse mundo societário, elas acontecem. E as empresas, elas se acabam porque em algum momento, É uma quebra. não, um deles desiste de comunicar ao outro, desiste, às vezes o diálogo fica Perfeito. difícil. Então, enquanto isso estiver bem administrado, superado, entendido, a chance de dar certo é total. Exatamente. Concorda? É isso mesmo? Não, é Concordo. isso mesmo, 100%. E é aquilo que a gente sempre achou desde o começo, né? Não sendo eu fazendo administrativo, ela teria alguém para fazer essa função, não sendo ela cuidando da gerência da loja, né? Então, nada mais útil e agradável do que, né, tá trabalhando, unindo forças ali, né, gerando esse processo de uma maneira que um some mesmo onde o outro precisa que, né? Bom, então, já se passaram alguns anos de vocês trabalhando juntos e eu quero agora que vocês tenham em mente, quero ouvir de cada um a história ao longo desse tempo de vanguarda, de coach, que primeiro vem à memória de vocês. Cliente, enfim, algum dia mais difícil, um dia de uma grande conquista. Assim, que primeiro vem à mente de vocês quando você lembra da trajetória de parceria coach e também vanguarda? Acho que a primeira coisa que me vem na cabeça, assim, em relação a toda essa história é o friozinho na barriga de quando eu fui abrir a loja. Isso várias vezes, né? Porque eu fui abrir a loja, depois eu mudei a loja de lugar, também teve uma abertura. Depois teve a reforma da loja, teve mais uma abertura. Agora, tava com frio na barriga também na inauguração. Cara, esse friozinho Só na Vanguard barriga é uma coisa 3 vezes. inexplicável, ruim e bom ao mesmo tempo. É isso que movimenta a gente. Eu acredito que uma característica do comércio é você não pode parar. Sim, Você com não pode certeza. parar. Esteticamente, Você não tem esse direito. Não tem esse direito de parar. Pessoas dependem de você. Se você né? tá parado, se você não tá crescendo, você tá diminuindo. Não tem Essa é a verdade absoluta. É a verdade absoluta. E a cada inauguração, a cada coleção que a gente renova, a cada vez que vai fazer a compra de uma coleção nova, o mesmo friozinho na barriga, o mesmo, né? Será que vai dar certo? E a gente sabe hoje, né? Até não queria entrar muito nessa seara, mas a gente sabe da questão política do país como um todo, né? E o frio na barriga aumenta. Todo empresário que vem aqui comenta exatamente dessa incerteza, porque o empreendedor é aquilo que a gente falou, né, Fernando? Ele quer acreditar, ele é aquele cara que entra para fazer dar certo. Só que ele depende de uma série de fatores. Muitos deles acabam sendo muitas vezes políticos, né? Então a gente sabe, tá? Se ele não tiver entusiasmado, ele vai segurar o dinheiro. Então, basicamente é isso. O empreendedor, ele quer fazer aquilo que se falou no começo do podcast. Ele quer investir. É da natureza dele. Mas ele também, por ser racional, ele avalia o risco. Você não consegue se isentar de risco, mas você consegue calcular. Esse risco dá, esse risco não dá. E às vezes você acaba sendo mais tímido no investimento por conta dessas incertezas, né? E aí isso gera toda uma retração de mercado, né? Porque Porque enquanto o empresário tá animado, né, colocando dinheiro, e ele vai no banco, ele pega empréstimo, ele acredita que ele vai pagar aquilo. Mas o dia tem que vir também, né? Tá tudo fluindo. Só que daí existe a quebra da expectativa, não consegue cumprir com os compromissos, daí é uma pessoa que tá disposta a pôr no mercado, ela tá fora dele. Exato. É isso. Tem essa história de empreendedorismo aí ao lado do Renan, com as clientes. Qual é a primeira história que você jamais vai esquecer? História. Olha, eu vou ter que falar que vai parecer repetitivo, mas o que eu não esqueço foi a inauguração da Coach. Porque foi muito desafiador, como eu falei, eu sabia que para mim seria um grande desafio, porque eu teria que trabalhar um pouco sob pressão, né, uma franquia, e a gente ficava muito naquela incerteza, assim, por mais que a Coach estava fazendo o maior sucesso na Vanguard, até por isso que surgiu essa oportunidade de abrir a franquia, a Coach era a nossa maior marca na Vanguard, a gente ficou com medo dos clientes não acompanharem, não irem até a Coach. Eu lembro até hoje da inauguração, eu falava assim, gente, será que os clientes vão aparecer? Será que vai ter gente aqui? Foi à tarde, né? Foi à
tarde, né? Foi. Foi na tarde. E eu falei, meu Deus, será que vem? Será que o pessoal vem? E aquele medo que o Renan falou, cada evento que a gente faz, a gente tem esse medo, né? Será que o pessoal vai vir mesmo? E foi um sucesso. Foi. É claro que no começo ali a gente teve muitos desafios, mas vencemos e estamos aí com grandes conquistas. Eu até queria comentar que nós ficamos muito felizes porque no nosso primeiro ano nós fomos a Special do Paraná que mais cresceu. Nós ficamos em primeiro lugar no Paraná e em 13º lugar entre as franquias do Brasil. Olha só, Castro, hein? Aí, ó, viu só? Crescendo Brilhando muito, grande na coach aí, ó. potencial. Que legal. A gente fica muito feliz com esse resultado, porque quando nós decidimos abrir a coach, nós escutamos muitos comentários negativos. É triste isso, né? O pessoal tem um arrepio de franquia que é impressionante. Fala, mas franquia não vai dar certo. Cada franquia tem um modelo, né? E a gente entrou neste modelo sabendo como ele funcionava, né? De forma racional. Exatamente, não foi algo impossível. Não é aquela situação de herdei 300 mil e agora estou procurando um negócio para fazer, então vou abrir uma franquia do Subway, entendeu? É uma situação assim que Porque planejado, né? foi planejado, foi de uma marca que a gente já tinha um corpo dentro de uma empresa, né? Então, na verdade, o que a gente fez foi só transferir ela para um espaço físico diferente para poder trabalhar ela no potencial máximo dela, né? Bom, mas dá para ter a plena visão de por que a coach está dando certo e vocês têm, na vanguarda, tem um longo caminho de sucesso pela frente. Ó, seguinte, ó, tô falando da comunicação, né? Do otimismo, da racionalidade aqui, todo esse conjunto que um acaba completando a comunicação da Thaís Fernanda, né? A racionalidade para os negócios ali, a questão mais administrativa que acaba ficando nas mãos do Renan. Funções bem definidas e ambos desenvolvendo essas funções com muita vontade. Bom, não tem como realmente ser um resultado diferente. Já é um resultado muito positivo, já são inúmeras histórias de clientes que realmente conhecem e sabem que quando esses dois estão em ação, vem qualidade pela frente. E ó, só posso desejar e ter a certeza de poder contemplar esse desejo também de vida longa a coach, vida longa a Vanguard, essas duas empresas que tanto honram, né? Que tanto deixam maior a nossa cidade. Poxa, porque uma cidade ela também é feita de marcas. Não? Quem que é a marca que está numa cidade? É essa aqui, coaching está em Castro por conta desse empreendedorismo, dessa questão de visão de vocês. Parabéns, viu, Fernanda? Muito, muito obrigada. Nós ficamos muito felizes e muito felizes de estar aqui hoje contando a nossa história, esperando inspirar outras pessoas também a correrem atrás dos seus sonhos aí e ter bastante determinação. Realmente, se olhar para trás, é uma trajetória bem longa, né? Curta, mas longa, né? Porque passa rápido ao mesmo tempo. Mas realmente agradecer mesmo essa oportunidade, né? Acho que é sempre bom estar aqui e mostrar para os outros empreendedores de diversos setores que os desafios são esses mesmos, todo mundo vive os mesmos desafios, né? Ó, nessa imagem aberta aqui, você vai ver, o nosso estúdio acabou sendo decorado de uma maneira muito especial. Você viu ao longo do episódio que, por favor, faça as honras. Que produto? Conta um pouquinho aqui da nossa mesa. Trouxemos alguns produtos aqui da Coach, tá atrás de mim, aqui escondidinho, mas nós temos, falando um pouquinho da Coach, né? Nós trabalhamos com moda masculina e feminina. Gira um pouquinho a câmera para mostrar atrás dela ali, isso. Desde o casual até o mais sofisticado, né? Fecha a câmera nela ali agora, enquanto você fala. Não tem problema, pode ter um movimento mesmo. Ali, ó, só para mostrar, olha aí, ó. Aqui, tem atrás de você ali, ó. Isso. Na Coach nós trabalhamos com, além das roupas, trabalhamos com os tênis, né? Os sapatos, bolsas, cintos e elas de são couro bolsas, e também de PU. Bolsa, tem tênis também atrás da carteira dela ali, ó. Isso. Masculino e feminino. Olha aí. Gira mais a cadeira. Gira mais a cadeira ali para mostrar o tênis. Aí. E a Vanguard, falando um pouquinho, nós trouxemos alguns produtos. Nós temos grandes marcas na Vanguard. Aqui o que tá na mesa são os nossos acessórios da Farm. É uma marca muito queridinha. O Vanguard, aqui é Vanguard, é isso? Vanguard, isso. A Farm, então, nós temos vários acessórios. Necessaire, mala de viagem. Aqui nós temos a garrafa térmica, tem de 500 ml. São lindos. Também trabalhamos com a New Balance, aqui, que é uma marca... Atrás, VGD, o que é? Vanguard? Vanguard. Mas vocês pretendem mudar o nome da loja para VGD também? Ou VGD é a nossa logo, né? Entendi. Vanguard. Eu já pensei, poxa, esse VGD... Que
grande, né? O que é FG? É o Vanguard. Então, na Vanguard, nós temos os tênis do momento, que são os New Balance. Trabalhamos com a Lança Perfume, que é a nossa novidade. E aqui, o que é o tênis? Essa é a bolsa da Lança Perfume. É a nossa marca nova, ela começou agora na coleção de primavera. Lá também nós temos Fórum, temos Animale, temos Open, Farm, que eu falei, né? Tô esquecendo de alguma marca. E temos também a coleção da Fórum com a Adidas, que é uma collab que o pessoal tá amando no momento. E semana que vem a gente vai lançar essa collab na loja. Bom, parabéns pela inauguração, tive a honra de estar lá com vocês na inauguração e parabéns pela visão empreendedora. Bom, para você que tá ligado, sabia que vai ter podcasts frequentes aqui da Coach, da Vanguard também, trazendo histórias, não apenas da loja, as novidades, mas também histórias de quem faz a Vanguard, histórias de quem faz a Coach, que são clientes, e suas histórias, enfim, um espaço especial para que você conheça um pouco mais dessa comunicação, do relacionamento, como é que é de verdade no dia a dia o relacionamento da Vanguard, também da Coach com os seus clientes. Fernanda, muito legal, parabéns, tenho acompanhado os seus vídeos aí, você realmente é muito ativa nas redes sociais, tá fazendo o que ama, e quando a gente faz o que a gente ama, eu tô aqui fazendo o que eu amo também, é diferente, dá certo. Dá certo, né? Muito obrigada mais uma vez e em breve teremos muitos conteúdos aqui no podcast. Tudo Muita bem. coisa legal. Traz os clientes aí, viu? Ô, Renan. Vamos sim, com certeza. A gente tem alguns que já vêm na mente, né? Alguns que são bem parceiros de longa data. E são graças a eles aí que Sabe por quê? tudo continua, né? Porque essas roupas, que eles geram histórias na vida deles. Sim. Vocês estão presentes em grandes momentos da vida deles. E como é que foi, né? Que a roupa fez a diferença, a roupa faz a gente se sentir especial muitas vezes, né? Com certeza, em eventos principalmente. Eu acho que essa é a função da roupa. Eu acho que é isso, ó. Puramente falando, essa é a função da roupa. Vocês geram histórias. Vocês ajudam a gerar memórias especiais para as histórias das pessoas oferecendo essa linhagem de produtos que vocês têm. Então, parabéns. Continuem, eu gosto de falar com gente entusiasmada, o podcast rende de um jeito especial aqui, eu fiquei muito feliz com esse episódio, obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço, obrigado. E aí, gostou do nosso episódio especial aqui com o Renan, com a Fernanda? Então é o seguinte, ó, siga nas redes sociais, como é que faz pra achar lá a Vanguard? A Vanguard é @loja.vanguard. @loja.vanguard. E a Coach é @coachcastro_. @coachcastro_, você vai ficar por dentro dos conteúdos e os melhores momentos aqui do espaço da Coach nesse podcast, você vai acompanhar também nessas redes. Olha, grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, valeu pessoal! Até mais, pessoal.